quibe cru no legítimo estilo árabe. E, como é a proposta do canal, é sempre trazer para você receitas simples, o mais original possível, de forma que você não tenha dificuldade para fazer e consiga um ótimo resultado. Vamos lá? Para os ingredientes, nós temos aqui o tempero sírio, o sal, o trigo para quibe, o pão árabe, um bom azeite, a hortelã, a cebola, canela e o nosso ator principal, que é uma boa carne. No caso, vamos usar hoje o patinho. Nós vamos começar preparando o trigo, hidratando ele. Para isso a gente precisa lavar primeiro e deixar ele hidratando, tá? Lá na frente ele voltar para nossa receita. Enquanto ele estiver hidratando, a gente vai preparando os demais ingredientes da receita e vai com isso ganhando tempo e avançando, ok? Vamos pegar então, como que eu vou fazer? Vocês sabem que eu não gosto muito de falar de quantidades de ingredientes, mas nesse caso aqui, as quantidades merecem um pouco de atenção. Por quê? Porque tem a quantidade certa de água para hidratar o trigo, ok? Então eu vou utilizar, eu quero preparar uma receita onde eu vou usar 300 gramas de carne, 150 gramas de trigo, que é sempre a metade, para ficar fácil de você entender a proporção. 300 gramas de carne, 150 gramas de trigo, ok? Então nós vamos primeiro pegar os 150 gramas de trigo aqui. A gente vai colocar aqui para a gente poder primeiro lavar o trigo, para depois a gente continuar com a hidratação. Agora você vai deixar o trigo aqui, ó, hidratando sem a quantidade exagerada de água. É só a umidade que ele pegou mesmo. Ele vai absorver essa umidade aqui e ele vai se hidratar da forma mais adequada. Agora a gente vai cuidar da nossa amiga carne. Tá vendo que eu comprei uma carne bem fresca. No caso aqui eu estou utilizando patinho, que eu acho que é o ideal. E você tá vendo que ela precisa de uma toalete aqui, né? E é o que nós vamos fazer agora. Vamos deixar ela bem limpinha. Como eu falei, eu vou usar 300 gramas, é que eu tenho muito mais do que isso. Então nós vamos cortar a parte mais nobre dela e a gente vai começar a fazer a limpeza dela. Aqui já está a nossa carne bem limpinha. A gente agora vai partir para moer a carne. Você pode pedir no açougue que a carne seja moída lá, tá? Sem problema, se você não tiver uma forma de fazer isso em casa. Então, o que eu te aconselho a fazer? Você chegar no mercado, se você vai usar 300 gramas de carne, pede uns 400 gramas e você, um detalhezinho, você vai e pede para o açougueiro pegar uns 100 gramas e passar no moedor primeiro. Por quê? Porque o moedor do açougueiro sempre fica com o resto da última moenda. Então, com isso, você vai limpar o moedor dele para você ter certeza que a carne que você vai usar é aquela que você comprou. Passaram aqueles 100 gramas, aí sim, você pede ele para passar a sua carne, para poder você ter a carne. E sempre passando 2 vezes. Por quê? Porque para o quibe cru, a carne ela tem que estar numa consistência de patê. Ela tem que estar bem pastosa, diferentemente daquela carne moída que a gente usa para fazer outros pratos. Essa tem que estar com a carne bem pastosa, por isso que precisa que você passe 2 vezes no moedor. Esse é o ponto da carne. Ó, você consegue modelar. Quando você conseguir modelar a carne, quando você conseguir fazer uma bolinha bem homogênea, esse é o ponto dela, ó, é o ponto de patê. Perfeita essa aqui, ó. Olha que carne linda. Eu acho que agora vale o seu joinha, hein? E como não poderia deixar passar em branco, como eu sempre digo, sempre cozinhe tomando alguma coisa. Eu prefiro vinho, porque inspira e faz com que esse momento de cozinhar seja um momento de intenso prazer. Eu hoje vou tomar aqui o mesmo vinho que eu vou utilizar na degustação. E qual é a minha dica para o vinho que você vai tomar? É que você não tome um vinho que seja muito forte. Existe uma máxima que diz o seguinte: a boa harmonização é aquela que te faz bem, que te faz feliz, que você gosta. Então, se você quer comer um bacalhau tomando vinho tinto, se você quer comer um quibe cru tomando vinho tinto, não tem problema nenhum. É o seu prazer, é o seu gosto.
Mas diz a experiência que se você utilizar um vinho um pouco mais leve, um vinho mais neutro, ele vai te trazer um momento mais prazeroso. Eu estou utilizando aqui hoje um Sauvignon Blanc, que é da Caceleira da Diablo, que é uma vinícola muito conhecida, chilena, e é um vinho que você encontra no Brasil facilmente, num ótimo custo-benefício. Ele é um vinho que ele não é frutado demais, ele não é adocicado. Seria diferente, por exemplo, com um Chardonnay, que os aromas do Chardonnay, o açúcar dele, iria influenciar no paladar do quibe cru. Então eu prefiro utilizar um vinho que vai te dar uma refrescância, que vai fazer um impacto legal com o prato e não destoar dele. Vamos aos nossos próximos ingredientes. Eu vou usar cebola branca. Muitas das vezes a gente utiliza a cebola roxa, porque a cebola roxa ela tem um pouco menos de intensidade de sabor e aroma do que a cebola branca normal. Só que neste prato, a cebola roxa não casa bem. A cebola branca vai te dar um aroma melhor e vai fazer uma harmonização melhor do prato. Nós vamos picar a cebola bem pequenininha, porque não é interesse nosso que ela apareça na hora que você for mastigar. Então, ela tem que ser muito bem picada. Eu só quero o sabor dela e não a textura de você mastigar a cebola. Agora, a hortelã. E a primeira coisa, separa um raminho, que vai ser aquele que você vai usar para enfeitar o seu prato. Bom, então já estamos aqui com o nosso mise en place preparado, todos os ingredientes já, é só a gente agora partir para a mistura. Estamos aqui com a nossa carne linda, no ponto de patê, como eu falei. Tem aqui o nosso tempero sírio ou árabe, a cebola bem picadinha, a hortelã também tem bem picadinha, o sal, canela, o nosso azeite, o nosso trigo que já está hidratado, e uma aguinha que ainda vai entrar no final. Eu tenho aqui, lembrando, pelas quantidades, 150 ml de água. Lembrou? 300 gramas de carne, 150 gramas de trigo, 150 gramas ou 150 ml de água. E agora é a hora do segredo. O segredinho é você primeiro homogeneizar esta massa aqui, do trigo, da carne e da água. Não é o momento de colocar os ingredientes, por quê? É aqui que nós vamos sovar essa massa. Esse é o grande segredinho. Tá aqui a nossa belezura. Sovei durante uns 5 minutos e olha a massa que eu consegui. Ó, a massa que você modela facilmente. Agora a gente vai misturar os nossos demais ingredientes, tá? O nosso amigo sal. Nunca exagere no sal. O nosso tempero árabe, o toque da canela. Normalmente o tempero árabe já tem canela, mas eu gosto de dar aquele toque maior na canela. Isso remete a gente lá para os árabes mesmo, lá para as nossas Arábias, tá? Nada demais. A nossa hortelã, a cebola e o azeite. E sobre esse azeite eu quero falar o seguinte: hoje em dia todo mundo está falando que o azeite está muito caro. Realmente, né, subiu para a estratosfera. E esse azeite aqui é um azeite que ele é fabricado pela Cartucha em Portugal, em Évora. E para mim é um azeite de um excelente custo-benefício. Hoje, nem me pergunte por quê, mas o preço dele ficou muito pouco acima dos azeites que você encontra no mercado, tipo andorinha, que eu até usei aqui numa outra receita minha. Mas esse azeite, ele é absurdo de excepcional. Então, eu aconselho você a sempre procurar um bom azeite extra virgem. Qual é a grande vantagem desse azeite aqui? Você vai adquirir para finalizar os seus pratos. Então, ele vai acabar tendo um custo-benefício muito grande, porque você não vai usar
quantidades absurdas, você vai usar quantidades moderadas para dar aquele sabor especial. É um azeite que, sinceramente, é absurdo. E agora é só misturar. Por que eu dei a dica de você sovar a massa antes e depois misturar os ingredientes? Porque eu não quero aqui agora fazer uma mistura violenta para poder fazer com que a cebola solte demais a água dela. Eu quero simplesmente agora misturar os ingredientes. Eu não vou sovar a massa, eu não estou fazendo com violência. Eu estou simplesmente misturando para que os sabores se incorporem ao trigo e à carne. Só isso. E agora, bora empratar. Cada um tem um estilo. Você poderia empratar de várias formas. Eu vou fazer aqui uma espécie de um bolinho, de um quibe. Acho que fica um pouquinho charmoso, tá? Vamos fazer aqui umas marcaçõezinhas nele, para ficar bacana. O nosso enfeitezinho, que não pode faltar. Um pouquinho de azeite. O nosso pão sírio, que vai ser o nosso acompanhante dessa coisa maravilhosa. E agora, sempre a melhor parte. Muito bom. Pode fazer, que você não vai errar. Até a próxima.